Sem precisar usar o microfone. Glória a Deus, aleluias. Como o Alan falou, tem uma perspectiva nova do Senhor para você. Eu tenho certeza, se Ele te trouxe aqui nesta noite, é que algo em particular Ele tem contigo, algo a despertar. Está no tempo da igreja despertar de tal forma, que possamos estar atentos aos ouvidos espirituais, para ouvir o que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Para que possamos enxergar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor quer entregar nas tuas mãos. É tempo do despertar da igreja, a igreja que clama, a igreja que busca, a igreja que quer aquilo que é verdadeiramente a presença do Senhor. Porque nós estamos falando de um Deus que faz, um Deus do já, o Deus que tem urgência em te restaurar, em te libertar, te transformar. É esse Deus que nós estamos louvando neste momento. É esse Deus que eu quero te convidar neste momento, se colocar de pé, como referência e reverência. Nós vamos ler a palavra do Senhor, essa palavra, porque Deus quer falar contigo, e Deus quer marcar um novo tempo com você. É o tempo novo de Deus para a sua vida. O nosso tema de hoje, a imagem não ficou muito boa, mas o perdão que abre portas. Eu quero ler com vocês Mateus 18, de 23 a 35, uma passagem que não é novidade para os irmãos. Tenho certeza que cotidianamente, meus irmãos, eles têm lido acerca desta palavra. Só que o Senhor tem algo a ser extraído daqui, algo para chamar a tua atenção. O Senhor todo o tempo tem tentado nos chamar a atenção, tem de alguma forma acenado para que você entenda e preste atenção, que Ele o quer mais perto, mais próximo. Aleluias. Então Mateus 18, do 23 para frente, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Antes de continuar, eu quero ler novamente essa parte. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que devia fosse pago. Então o servo prostrou-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos e lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que havia passado, entristeceram-se. Muitos foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente te compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou os verdugos até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um ao seu irmão. Amém? Curva a sua fronte. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Tu falaste tão grandiosamente comigo. Eu gostaria que da mesma forma, Espírito Santo, tu tocaste a cada um com esta palavra e despertasse aquilo que é o teu ensinamento, é aquilo, a porção exata para cada um nesta noite. Seja conosco, revela-nos o teu querer e conduza conforme a tua vontade, Senhor, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, poder dar um passo a mais diante de ti e seguindo em frente, Senhor, crendo que tu és a verdadeira porta, Senhor, que nos levará à grandiosidade da nossa salvação. Por isso, nesta noite, Senhor,
conduza conforme o seu querer. Espírito Santo, tenha liberdade de agir no nosso meio, faça conforme a tua vontade, conforme aquilo que é o teu desejo, mas toca-nos conforme, Senhor, grandiosamente é o teu feito, em nome de Jesus, amém, amém. Podem assentar. Esta palavra do Senhor, eu gostaria de chamar a atenção, apenas 2 versículos para colocarmos dentro da possibilidade daquilo que nós queremos trazer, que é a porta aberta. Eu quero dizer em primeiro lugar para vocês que a porta, quem abre é o Senhor. Muitas vezes olhamos para as nossas possibilidades, como de repente aquele servo, diante da sua dificuldade. Só que eu quero chamar a atenção de vocês que o reino dos céus é igualzinho um reino da terra, e ele trabalha por princípios. O nosso Deus não abre mão de princípios, e Ele trabalha por princípios. Não importa em que lugar você esteja, naquele momento, você como filho de Deus, Ele continua trabalhando por princípios. E o princípio do Senhor é balança justa, são tantos princípios que o Senhor trabalha, mas a balança justa, ela é perfeita, porque não pende nem para um lado e nem para o outro, porque o Senhor conhece, acima de tudo, aquilo que está mais profundo, íntimo do seu coração e da sua alma. Ele o conhece e Ele sabe como aplicar a balança justa, amém? A história nos relata, aqui Jesus falando com Pedro, Pedro estava questionando a Jesus acerca do perdão. Só que eu não quero somente falar acerca da necessidade do perdão, eu quero falar da necessidade de nos livrarmos do pecado, porque literalmente todos os dias, pelos planos de Satanás, a qual aquele que não há redenção, não há possibilidade para ele, e sim para nós, para você, porque ele decaído não tem solução, e ele ardilosamente todos os dias trama ciladas, ele trama situações para que você venha a cair com o pecado. É como se muitas vezes ele pegasse o pecado, enfeitasse de tal forma, de tão beleza, que muitas vezes pode ser até mesmo uma isca fácil, porque o pecado não chega com luzes reluzentes dizendo, sou pecado, mas ele vem com a sutileza. E o grande problema do pecado, que muitas vezes começa pelaquilo que nós vemos. Aquilo que nós vemos, se nós nutrimos, ele pode simplesmente começar a ser maquinado em nossa cabeça. E maquinado, quando ele desce para o coração, ele faz morada, aí não tem solução mais para aquele que é crente, a não ser se arrepender verdadeiramente. Porque o pecado para o crente é apenas um acidente, ele não espera, mas ele pode ser impactado por uma situação. Mas o pecado maquinado é aquele que é nutrido continuamente, para que ele possa ser o escravo de Satanás, porque o pecado ele vem de forma sutil, mas muito em breve você começa a perceber que algemas são colocadas, você começa a ficar amarrado, e a primeira coisa que nós fazemos quando nós nos sentimos amarrados pelo pecado, é se afastar de Deus. Deus permanece no mesmo lugar, disposto a fazer sempre as mesmas coisas, porém nós vamos nos afastando de Deus, gradativamente. Claro, nós temos que saber que o pecado, ele gera constrangimento, porque o pecado que não gera constrangimento, não há arrependimento. Nós não temos que nutrir esse simplesmente constrangimento, porque uma vez o coração verdadeiramente lançado diante do altar do Senhor, e pedido o perdão, não tem do que mais nos envergonharmos, porque o Senhor, através da ação de cruz, Ele fez um trabalho tão perfeito, que Satanás não pode requerer sobre a tua vida, porque tudo aquilo que já foi levado pela cruz do Calvário, não requer mais sobre você, a não ser que você continue fechando portas que muitas vezes nós fechamos. Deus também fecha portas. Nós sabemos que Deus também fecha portas, mas também nós vamos ver essa noite que Deus é um Deus que abre portas. A porta principal que nós fechamos perante de Deus é o pecado, e principalmente a falta de perdão. E quando nós pensamos num grupo, numa comunidade, numa eclésia, a igreja do Senhor, os membros aqui formados, muitas vezes o pecado do seu irmão, você consegue perceber e você quer nutrir a situação, mas você não quer pedir perdão, porque aquilo que te incomoda, e eu não estou falando para você ser conivente, eu estou falando para que você seja consciente. Consciente é literalmente oferecer o perdão, para que não venhamos fechar portas.
A falta de perdão é o mecanismo que fechamos portas. Ah, mas você também disse que Deus fecha portas. É verdade. Deus fechou a porta por causa do pecado. O povo escolhido de Deus, o povo de Israel, ficou perdido 40 anos no deserto, porque Deus fechou a porta. Grandes historiadores falaram que eles ficaram literalmente perdidos, porque não achavam o caminho para Canaã. Eles estavam perdidos porque a porta que Deus abre não tinha sido aberta ainda. E Deus teve misericórdia daquele povo por meio de Moisés, que intercedeu, que orou, e a porta foi aberta, e o povo entrou, mas uma geração inteira não teve a posse daquela porta aberta. Outras portas se fecharam. Nós conhecemos também a história de Jonas, que pela desobediência da ordenança do Senhor, a porta foi fechada. Por mais que ele quis para outros lugares, Deus não permitiu, porque a porta estava fechada. E aquilo que Deus havia preparado e determinado, ele deveria ter obedecido. Então o princípio de Deus também é a obediência. Nós precisamos cultivar isso em nós, a obediência. E quando nós lemos esta passagem, que Cristo, falando a seus discípulos, Pedro perguntando acerca do perdão, ele relata a quantidade de vezes, e Pedro fica ali questionando, quantas vezes temos que perdoar? E eu não estou falando e sendo hipócrita, dizendo que é fácil perdoar, mas quando nós analisamos a questão do perdão, e Jesus fala que nós devemos simplesmente perdoar 7 vezes 70, ou no linguajar mais comum que nós encontramos na igreja, que é 70 vezes 7, que nós temos que perdoar. Isso é o processo de Deus ensinando por meio de Cristo, Cristo Jesus, o próprio Deus. Nós compreendemos que, se o perdão é tão importante, se ele não fosse, não estaria sendo trabalhado por próprio Cristo, junto com os seus discípulos. Mas de repente você pode perguntar e falar assim: não, eu tenho facilidade. Eu tenho facilidade. Mas muitas vezes nós temos que olhar lá no nosso fundo, do nosso íntimo. Quem você não tem perdoado? Quem tem passado pelos teus caminhos? Porque nós oramos diariamente e pedimos para o Senhor: Senhor, nos perdoe. Ou será que só eu faço isso? Ou de repente será que eu estou agindo de forma incorreta, pedindo perdão para Deus diariamente? É essa a perspectiva. Nós pedimos o perdão, mas da mesma forma, de forma alusiva, o Senhor trabalha com os discípulos aqui. Um servo simplesmente clamou ao seu rei o perdão de uma dívida. A palavra do Senhor, quando a gente vai aprofundar, ele nos coloca que o que ele devia, simplesmente, aqui fala 100 talentos. Um talento equivale em média, eu tenho uma variação de 26 a 36 quilos de preciosidade, pode ser ouro, pedras preciosas, era isso que eles colocavam. A média que eles trabalhavam era em torno de cada quilo 34 quilos, cada talento. Só que ele foi perdoado de uma dívida tão grande, uma dívida grandiosa, e o seu rei, ele teve a misericórdia. Mas saindo daquele lugar, ele encontra o seu conservo, que na verdade, se nós formos analisar na palavra, ele só devia 100 denários, esse só no comparativo de quanto ele devia para o seu rei. Mas aquele homem, ele se porta de um coração que não era misericordioso, um coração que não estava aberto a perdoar, mas que buscava simplesmente o perdão para si. Como Deus trabalha por princípios, ele representa aquele servo com o seu conservo, lançando na cadeia, simplesmente não agindo da mesma forma. Mas como o nosso Deus trabalha por princípios, a palavra do Senhor fala aqui no 35, assim o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Ele faz alusão àquele servo que não perdoou o seu conservo. Deus irá te perdoar por tantas situações, desde que você esteja aberto a perdoar. E muitas vezes nós temos que estar aberto a perdoar coisas do passado, coisas que muitas vezes achamos até mesmo que é insignificante. Muitas vezes devemos perdoar os nossos pais, porque nós temos uma visão errônea de achar que os nossos pais têm que ser perfeitos.
Muitas vezes temos que perdoar o nosso irmão de sangue. Muitas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão de banco. Muitas vezes nós temos que nos perdoar a nós mesmos, por atitudes que nós cometemos, e nós depois não aceitamos, e ficamos remoendo, nos martirizando, e nos matando aos poucos. Esse é o processo da busca do perdão. E quando nós analisamos, o perdão é um princípio fundamental para a vida cristã. Se Deus trabalha com princípio, esse é um princípio fundamental. Uma vida que se mantém, muitas vezes, hoje em dia, em muitos cativeiros. Porque muitas vezes você não consegue liberar perdão daquele vizinho, não consegue liberar perdão pelo seu ex-patrão, não consegue liberar perdão por tantas situações, até mesmo na época de colégio, você lembra e nutre aquilo com ódio, com raiva, com vontade de vingança. Igualzinho a palavra nos fala, nos ensina, para nós vingarmos. Será que é isso que o Senhor trabalha nesse princípio? Ter o prazer de apontar o erro do outro, sem antes perdoar o outro e a si mesmo só por pensar. Eu não estou dizendo que você tem que ser conivente com o erro de ninguém, não é isso. Mas antes de apontar, nós temos que fazer uma reflexão e começar numa atitude diferente. Orar. Orar porque hoje foi aquela pessoa, outrora foi aquela outra, mas amanhã todos nós corremos o risco também de cair. E nessa perspectiva, o que vai nos colocar diante do Senhor com a possibilidade do seu perdão é estar sempre pronto a perdoar. A maioria está muito bem com o princípio do perdão. Quando a gente olha para a igreja que nós conversamos, muitos colocam dessa forma, mas muitos realmente executam em seu pleno significado da vida aquilo que falta: perdão, transformação. A falta de perdão na vida de uma pessoa é literalmente uma escravidão, é dar a possibilidade para Satanás trazer uma âncora e colocar para que você puxe essa âncora cada vez mais pela tua vida. Parece que a vida não deslancha. Ele vem e traz uma algema que te coloca os braços impossibilitados para agir, e ele continua colocando de uma forma destrutiva a sua vida, porque parece que nada dá certo, você não consegue atingir o pleno satisfação de estar com o Senhor e viver com Ele. Uma vida destrutiva que começa a causar contenda em sua volta, muitas vezes causando a divisão, e muitas vezes entrando em processo de depressão, muitas vezes dando legalidade para que Satanás venha com a opressão, e muitas vezes trazendo na nossa família divórcio, muitas vezes trazendo até mesmo a nossa condenação. Esse é o processo de quando não há perdão. Pode passar um para mim, meu irmão? O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã, e quando nós não temos esse princípio, é como essa porta com esse ferrolho, nós não conseguimos abrir. Você pode fazer a força que você tentar imaginar que fosse possível para arrebentá-la, e ela não vai arrebentar, porque na verdade, pode passar mais um? Na verdade, a falta de perdão nos mantém em cativeiro, porque a chave que nos liberta é por meio do perdão em Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus, é o Senhor nosso Deus, Jeová Jireh, que tem essa chave para abrir todos os compartimentos da nossa vida, para que haja o perdão, a transformação. Não é simplesmente o teu querer, mas a tua luta. Eu não estou desejando que você venha com toda a força, dizendo, eu posso, se você não estiver literalmente lançado aos pés do Senhor. Porque se você se lançar, eu digo a você, você pode, porque através do Senhor, Ele terá o prazer de pegar essa chave e abrir a porta necessária para a sua vida. E quando nós falamos de porta, e nós vamos passar mais uma, não há limite para o perdão. Quando você coloca em sua vida como um princípio para se viver, o perdão de Deus é a porta para um novo começo. Nós temos a possibilidade de começarmos novamente, cada momento que perdoamos, cada momento que nós podemos colocar, Senhor,
me ensina, me instrui, mas é atitude, não é sentimento. O perdão não é por sentimento, não é nutrido por sentimento, mas por uma decisão exata. A falta de perdão nos mantém num cativeiro, e depois vocês leem pelo nosso pouco tempo, especificamente em Mateus 18, 23, ali até o 35, ele vai relatar como nós lemos, você lê novamente, a qual a falta de perdão levou um conservo ao cativeiro. Mas a falta de perdão que levou um ao cativeiro, o colocou de forma cativa também. É esse o despertar, é isso que o Senhor quer que vocês pensem nessa noite, porque a falta de perdão abre portas para Satanás agir na tua vida. É a legalidade. Meus queridos, quando nós falamos que Satanás ele tem a legalidade, eu cresço num lar cristão, ouvindo de pastores, familiares, acerca da legalidade. Mas o dia que eu ouvi de um pai de santo, quando eu fazia ciências da religião, dizendo que o crente dá legalidade e Satanás, ele senta para ceiar com você, é diferente. Quando ele fala, muitos estão brincando de ser crente, e quando brinca de ser crente, Satanás encontra a legalidade, até mesmo ir diante do Senhor, e requerer como ele fez, simplesmente com Jó. Mas a diferença, Jó tinha pecado? Não, o Senhor permitiu, mas o Senhor limitou a ação de Satanás. Por quê? Porque Jó não estava na condição de pecador. Mas quando nós estamos na condição de pecador, a legalidade ela é escancarada. Esses espiritualistas chamam de portal aberto, a qual nós temos que fechar. Tenho certeza que eu terei oportunidade de um dia pregar aqui sobre portais abertos. E um dos portais muito perigosos que nós estamos tendo ultimamente é a televisão em casa, é a internet. Porque aquilo que você abre é a possibilidade de Satanás entrar e não sair. Aquilo que você abre é a possibilidade de Satanás entrar e permanecer. Não brinque de ser crente, porque Satanás não tem brincado de ser Satanás. O que ele faz dia e noite é algo ardilosamente para que a tua vida seja frustrada. A tua frustração é a alegria dele. Só que nessa noite, por mais que o tempo é corrido, eu quero dizer para vocês que o perdão é a condição necessária. Pode passar mais um. É um ato simplesmente volutivo, é voluntário, é decisivo. Você toma essa decisão. E quando nós tomamos essa decisão, que não é um sentimento, é algo contínuo, está ligado ao passado, presente e será no futuro. É do espírito e não da carne ou da alma, que é a nossa racionalidade. É do espírito, eu quero, eu necessito, porque eu quero me apresentar diante do altar do meu Deus, não tendo nenhuma ruga, nenhuma situação que me impeça de estar purificado para requerer todas as portas abertas. Amém? Glória a Deus. Está ficando entendido? Posso ouvir um glória a Deus aí dos crentes? Oh, aleluias. Você deve ser capaz de ver o seu agressor como um espírito vivo. Quando você simplesmente não perdoa, ele cria situações, obstáculos mesmo. E não é como um desafio comum, é um desafio da nossa vida. Não como obstáculo no seu caminho para o paraíso, porque o Senhor, Ele tem prazer e Ele quer te restaurar para a salvação. Mas o Senhor, na sua misericórdia é tão grande, que Ele nos traz tantas possibilidades. São tantas possibilidades de portas abertas. Cristo se coloca como porta, Cristo se coloca como caminho. E eu quero chegar já para finalizar, as portas abertas. E onde fala sobre portas abertas? Bem rapidamente, nós temos aí, colocado para vocês, Apocalipse 3, 7 e 8, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi,
que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Comece as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Que tens poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que eu quero chamar a atenção nessa noite, para a porta aberta. Eu falei de porta fechada, mas meu intuito era só despertar que o que fecha a porta é o pecado. O que fecha a porta é a falta de perdão. Mas o que abre a porta, o Senhor deixa bem claro para nós, aqui no finalzinho do 8, que tens poucas forças, entretanto, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a porção da porta aberta. Se nós tivéssemos tempo para discutir esta carta enviada a Laodiceia, uma das 7 igrejas, eu não vou dizer que era a igreja mais fraca, mas a que estava mais frágil, é fragilidade. E Deus coloca a certeza daquela igreja fragilizada, da porta que não seria fechada. De repente, nesta noite, você chegou também fragilizado por tantas situações e percalços da vida, que às vezes parece que a cada dia é uma luta tão grande, que às vezes levamos algumas surras pelas consequências. Essa fragilidade é que eu quero que você entenda. Independente de você estar frágil, eu quero dizer que tem um Deus, que Ele está nesta noite presente para te fortalecer, para te abrir, para te colocar na condição de passar por esta porta, porque a porta são possibilidades, as possibilidades são tantas, e quando Deus prepara uma porta, não tem quem venha fechar, e quando Deus fecha uma porta, não tem quem abra esta porta. Noé, quando obedeceu e colocou todos os animais, e aqueles que pertenciam à sua família, Deus lacrou aquela porta, e ninguém teve a condição de abrir. E quando Deus abre a porta, você não está entendendo, não tem quem feche essa porta. Eu poderia contar muitos testemunhos de portas abertas, muitos, mas para vocês entenderem, quando é plano de Deus, por isso eu falei no culto passado, esteja com os ouvidos atentos espiritualmente, porque Deus vai falar. Esteja atentos espiritualmente, porque Deus quer te abençoar. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, observando o mundo e as coisas, e deixamos de perceber a voz do Espírito. Nessa noite eu queria contar 3 coisas, mas eu não vou poder, eu vou contar uma que me aconteceu recentemente. Deus é um Deus que tem prazer em te abençoar e trazer presentes, até mesmo que você sinta que esse presente pode ser supérfluo. Deus é aquele que suscita sonhos, que te traz sonhos e realizações, porque você é o filho do Deus vivo, e Ele tem prazer. Eu não estou fazendo apologia à teologia da prosperidade, mas eu creio em um Deus que nos prospera. Se não fosse dessa forma, eu já teria desvairido pelas situações que eu já passei, mas esse Deus que prospera, eu tive em outubro do ano passado, e eu tinha um desejo que eu muitas vezes me culpava, falava assim, puxa, pode ser até uma futilidade, uma coisa supérflua, mas uma coisa que a gente sente, tem vontade. O Senhor me agraciou com tantas coisas, e às vezes a gente se coloca numa situação, até mesmo de não querer pedir nada ao Pai. E eu me lembro que eu estava numa pousada na praia, e olhando, eu vi uma construção nova, e eu falei, Senhor, que gostoso deve ter um apartamento aqui, para que a gente possa entrar com a família, olhar esse mar, como é gostoso olhar para essa imensidão da tua criação e poder falar contigo. Naquele momento o Senhor falou bem alto, e olha às vezes como é a nossa fé, o Senhor falou assim, vai que eu estou te dando um. Eu olhei para trás, achando que era a Débora, eu falei, está de brincadeira, né? Eu olhei para trás, e eu vou ser sincero, meus irmãos, eu já passei por muitas situações como essa, e uma coisa eu faço, eu obedeço, e não tem barreiras. Naquele momento eu chamei a Débora, ela foi retrucando, viu? Não pensa que, ai, Débora, o senhor falou que vai me dar um apartamento na praia, vamos lá comprar? Com que dinheiro? Eu falei, Débora, nós já passamos por isso, não é a primeira vez. E eu desci, e eu fui. Quando eu entrei, meus irmãos,
Satanás é safado. Eu fui tão humilhado que eu saí de lá meio, como quer dizer, Jesus pega ele, pai. O senhor falou que vai me dar, então tá bom. Não quis nem dar atenção. Você tem 50% para dar de entrada? Não. Então não dá nem para conversar. Eu falei, obrigado. Você não sabe de quem sou filho? Deixa ele, vou contar tudo para o meu pai. Eu contei. Eu cheguei em casa e contei tudo. Mas eu chorei, falei, Senhor, eu não ouvi aquilo do nada. Eu tenho certeza que foi o Senhor. Mas eu espero com paciência, porque eu já fui agraciado por ti, não uma, mas várias vezes dessa forma. Em janeiro, olhando no Facebook, não acredito nisso não. Eu olhei um apartamento e falei, nossa, que bonito, está sendo anunciado na praia. Aí veio aquela dúvida, por que você não fala oi? Coloquei oi, os convites assim, um monte de coisa. Você quer, venha visitar. Irmãos, não dá para contar tudo. Eu fui visitar o apartamento. Eu cheguei, a hora que eu olhei, o senhor falou, é esse. A esposa e o filho, até o Guilherme e a Débora, não é não. Falei, Jesus, pega ela, Jeová. O senhor falou que ia dar, é esse, eu gostei. E ali, qual que era o problema? Então, o que você tem para dar? Eu tenho um carro que é um valor de 1/4 do apartamento. O apartamento é com a construtora, eles estão aceitando, por causa da crise, o carro, mas você tem que dar 50%. Falei, então, fala para eles que eu tenho isso, quem sabe, né? E ali eu não sabia, o corretor era crente. Falou, eita nós, né? E o corretor fez a proposta. A corretora aceitou, com uma condição. Fala para ele que eu aceito o carro sim, mas ele vai ficar em torno de 3, 4 anos, enquanto não pagar 50% do apartamento, ele não tem a chave. Eu falei, então fala para esse indivíduo, que eu estou dizendo que eu só tenho o carro, e se ele não me der a chave, também não vou dar o carro para ele. Entendeu? E aí ele falou, o cara pensou, meu Deus, como que eu vou falar para o dono da corretora que ele só vai dar o carro e não quer saber que é a chave? E ele obedeceu. E isso foi para edificar a fé daquele homem também. Porque ele chegou e falou assim, meu cliente falou que só dá o carro e ele quer a chave de imediato. E o cara falou assim, então pode dar, porque para ele eu vou dar. É esse Deus que traz as possibilidades. E detalhe, o restante eu fiz a minha proposta de acordo com o que eu podia pagar. Não era da forma que eles queriam. Gente, Deus. Eu estou falando de Deus que abre portas, de uma coisa que muitas vezes é nosso sonho. Eu havia sonhos, vou colocar mais uma. Eu estava na área da educação, fazendo faculdade, e 17 pessoas da minha área, simplesmente trabalhavam no banco. Eles estavam disputando uma vaga de analista de sistema. Eu fazia, na época, ciências sociais. E queria ser analista de sistema. E todos, já faltando um ano para se formar, outros já formados em analista de sistemas. E eu fui colocar o meu currículo, o meu chefe falou assim, o que você quer com esse currículo aqui? Eles são tudo formados, 16 contra 1. Eu trouxe meu currículo de volta, obediente. Mas meu chefe direto falou assim, não, todo mundo tem possibilidade? O não você já tem? E colocou escondido o meu currículo, eu não sabia. Mas foi mandado os 17 currículos. Gente, os 17 foram selecionados, quase perdi meu emprego, porque ele achava que eu tinha feito, ali de colocar o currículo escondido. E meu chefe falou, não, foi eu que coloquei. Resumindo, 17 pessoas concorrendo, fazendo parte simplesmente de 160 pessoas, selecionaram 80, de 80 eu fiquei dos 17. Só que tinha que fazer um teste de inglês, tinha que falar inglês fluente, e eu literalmente sabia falar hello. Chegou a hora do teste, todo mundo sentado, próximo, e a mulher já começava falando, e cumprimentando, e eu falava, Jesus amado, ela vai falar para mim, o que eu vou falar? I don't know, tem que ir, shut up. Porque não tinha condição nenhuma. Todo mundo foi chamado, e dispensaram. Falei, meu Deus, eu dancei. Descobriram que não sabia nada de inglês, que nem me chamaram para fazer o teste de inglês. Como pode uma situação dessa? Mas Deus sabe de todas as coisas. Chego no dia de serviço, meu gerente vem e fala, parabéns, você passou na vaga. Eu falei, como assim? Quando Deus abre porta, é para você entrar. Quando Deus abre porta, não tem Satanás para fechar. Quando Deus resolve te abençoar, não tem inimigo que levanta para te atrapalhar, porque é a vontade do Deus verdadeiro e vivo para te abençoar.
É esse Deus que eu quero que você conclame esta noite. É o Deus que muda famílias, que muda histórias, que muda possibilidades, que de fato entrega a chave de casa sim, que Deus tem prazer em abençoar, que Deus muda a história, que pega aquele que não tem possibilidade de vida e sopra o fôlego de vida. É esse Deus que nós temos que crer, é esse Deus que nós temos que buscar, porque é o Deus que resolve te abençoar. Só que Ele trabalha com princípio, e o principal: abandone o pecado, e aprenda a cada dia a perdoar. Perdoa, perdoe, não julgue teu irmão, perdoe, dê a possibilidade, estenda a mão, ofereça ajuda, porque um dia a ajuda pode ser você que venha a precisar. É nesse momento que nós temos que nos colocar de pé, e eu convido vocês a se colocar de pé, porque eu não sei qual é a porta que você tem clamado, eu não sei se de repente para você se realizar quanto família ainda falta o Senhor simplesmente trazer em seus braços o seu rebento. Eu não sei se para você se sentir realizado quanto família é a tua casa própria, ou de repente pela situação que está passando, a porta de empregos que precisam ser abertas, ou de repente o teu casamento que precisa de uma porta abrir para ser restaurado por completo, e tudo se fazer novo, ou de repente até mesmo, o que você tem colocado, o resgate do teu filho, o resgate da tua filha, um novo tempo nos caminhos do Senhor com paz e alegria. Eu não sei qual é a porta, eu sei das portas que eu preciso, das portas que eu tenho clamado ao meu Deus, as portas a qual eu já clamei, e o Senhor veio atentamente, e Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Eu não sei quais são as portas, os seus sonhos que ficaram para trás, se é a faculdade que você de repente fala, já passou o tempo, não passou. O tempo é do Senhor, e quem determina todas as coisas é Ele. Não adianta o homem falar, olha, para você já deu, é o máximo que você pode. Não, o Senhor te coloca em lugares altos para mostrar que o máximo é Ele que determina, e não o homem, aquele que está do seu lado. É esse Deus que eu quero e desejo para a minha vida, e quero e desejo que você também venha conclamar nesta noite, clamando e pedindo: Senhor, vem em favor a meu socorro, a minha necessidade, a minha condição. Apresente suas falhas diante do Senhor. Muitos aqui estavam na quarta passada e preencheram ali. Nós oramos, estamos orando, e nós vamos orar novamente pelos pedidos que se colocaram aqui na frente. Só que de repente algumas pessoas eu sei que não vieram na quarta passada. Nós temos a irmã Maria Lapa se posicionando aqui na frente, e nós temos a irmã Nonô também. Esse folder não tem poder nenhum, é só para você marcar e lembrar do que você está pedindo, porque a última campanha que eu fiz em meu favor, pedi 10 coisas, as 10 coisas foram respondidas, e ficou guardado na Bíblia para comprovação, para que nada eu esquecesse, porque o meu Deus, Ele é fiel e justo e verdadeiro. Esse folder é só para você marcar o seu pedido, para você ter o controle, e se você desejar, tem uma parte que você pode colocar, e nós vamos estar orando por seus pedidos, pelo seu nome, por aquilo que você está colocando diante do altar. E você que pegou, e você que já pegou na quarta-feira, eu quero conclamar que você venha aqui à frente, porque no mundo espiritual, quando nós damos esse passo, é o passo de coragem, de decisão, porque eu desejo esse novo momento, essa porta aberta. Saia do seu lugar, venha para a frente. Eu quero conclamar os presbíteros, os intercessores, na liberdade para orar e interceder por esses irmãos que estarão vindo aqui à frente. Todos vocês que começaram a campanha na semana passada, vocês que pegaram o folder hoje, pode vir aqui à frente. Vamos ficar aqui à frente, nós vamos orar, porque o Deus Jeová Jireh, o grande El Shaddai, Ele se faz presente. É por Ele, o nosso grande Eu Sou, que nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Esses são os teus filhos, Pai. São sonhos que precisam ser restaurados, são sonhos que muitas vezes já foram entulhados, que precisam ser revolvidos, Jesus. Muitas vezes é a condenação do próprio homem que foi lançado, muitas vezes a doença que impossibilita, muitas vezes, Senhor, oh Jesus, a circunstância que nos mostra. Por isso dê a ousadia na visão do Espírito, para que eles possam enxergar a nova dimensão, através da fé, Senhor, e acrescenta na medida exata. Oh Pai,
De repente muitos estão falando: o tempo já passou, a cada dia é menos um para eu conquistar. Mas o Senhor vem nessa noite para dizer que o tempo está sobre as suas mãos e o controle dele. Não importa o tempo, o importa o que ele vai fazer. O Senhor tem prazer em responder. O Senhor tem prazer, literalmente, em transformar a impossibilidade na possibilidade. Oh, Deus trabalha com princípios, e quando nós compreendemos esse princípio, e nós lançamos diante do altar do Senhor, eu convido você literalmente a lançar-se diante do altar, toda a sua dúvida, toda a tua tristeza, toda a tua falta de perdão, aqueles que te magoaram, até mesmo a vida tem te magoado, lança diante do Senhor, porque tudo Jesus já levou naquela cruz. O que nós merecemos através de nosso Deus verdadeiro é uma vida com abundância. Oh meu Deus, essa vida com abundância. Eu quero, Senhor, nesta noite interceder para cada irmão. Tu conheces, Pai, cada um no mais profundo íntimo, e eu não conheço as suas histórias, mas venha resgatando, Senhor, a cada vida, Pai, a cada possibilidade, a cada sonhos que se perderam, sonhos até mesmo que ficaram lá atrás na adolescência, Pai. Ressuscita, porque Tu és um Deus que realiza sonhos. Tu és o Deus que faz, e eu creio nesse Deus poderoso, esse Deus, Pai, que na verdade tem cumprido a cada dia a sua palavra, esse Deus que a cada dia tem transformado, libertado, curado o seu povo, esse Deus que a cada dia tem nos surpreendido. Não é um Deus que tem simplesmente virado as costas para a tua igreja, mas a igreja que tem clamado, o Senhor tem respondido, e é esse Deus, Senhor, que nós cremos e intercedemos por esses irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, meu Deus. Nós colocamos cada filho teu que está aqui, Pai. Ninguém deixou a tua casa para vir aqui por acaso. Espírito Santo de Deus, toma conta dessa reunião, toma conta, Senhor, de cada vida que aqui está. Senhor, vai trazendo libertação, vai trazendo vitória a cada um da tua igreja. Derrama o sobrenatural agora, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo. Agora, nesse momento, desce fogo divino, desce sobre nós, queimando todo o mal, libertando os oprimidos, curando os enfermos, abrindo as portas, como foi dito nessa noite. Nós cremos, ó Pai. Vai tocando em cada coração, vai alegrando os tristes nessa noite, vai trazendo esperança, Pai, aqueles que não têm mais esperança, vai trazendo o teu renovo. Espírito Santo de Deus, revela-se aqui a tua vontade, revela aqui, Senhor, o teu querer. Oh, o Senhor é bem-vindo, Pai, nessa noite aqui. Nós cremos, ó Pai, que essa é a noite da vitória, Senhor, no nome santo de Jesus, meu Pai. Nós clamamos: Rei Calabachari, canta Labachou. Rei Calabachari, canta Labachai, canai. Orianda Chai, me canta Lachou. Rei Calabalachou, me canta Labachai. Já Calabachai. Ah, Senhor, acha em nós verdadeiros adoradores, ó Pai. Pessoas que te adorem em espírito e em verdade. Nós cremos, ó Pai, neste momento, Senhor, na resposta que vem do teu trono. Senhor, em nome de Jesus, derrama, batiza com o Espírito Santo, derrama um avivamento, Senhor, neste lugar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós clamamos por Ti, Senhor. Nós clamamos por Ti, Jesus. No nome santo de Jesus, meu Pai. Tu és poderoso, Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor Jesus. Glórias a Ti, meu Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia.
Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Nós Te amamos, ó Pai. Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Oh, glórias. Essa foi a noite que o Senhor fez. Aleluia. Nós Te exaltamos, grande Deus. Nós Te exaltamos. Não por aquilo que o Senhor faz somente, mas por aquilo que o Senhor é para nós. Vai repreendendo, Senhor, toda a retaliação do mal e vai trazendo esperança. Oh, glórias a Ti, Jesus. Bendito é o santo nome do Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluias, Pai. Nós Te glorificamos, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. O tempo já está avançado, mas eu tenho certeza que o teu clamor chegou diante do céu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, esteve intercedendo por você. O nosso grande advogado Jesus Cristo esteve ali, simplesmente agindo por ti perante o Pai. Eu tenho certeza que muitos testemunhos chegarão. Não desista, persista. Vocês colocaram seus pedidos. Nós estaremos durante a semana orando por esses pedidos, mas não perca o tempo. Ore, peça, coloca, esteja com ouvidos atentos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Aleluias. Glória a Deus. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. As minhas mãos eu quero levantar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E em louvor te adorar. Glória a Deus. Meu coração, Aleluia, eu quero Jesus. derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluias. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos, Deus tem coisas grandes e poderosas a realizar sobre as nossas vidas. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos persistir. Bater, bater e abrir-se-vos-á. Você crê nisso? Então vamos nos colocar em pé, vamos encerrar, vamos orar. Quarta-feira que vem, venha de novo, ore, busque, persevere, e o Senhor há de responder com toda certeza. Convide mais a uma pessoa, convide alguém. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele passou a orar por um amigo dele. Sabe, quando você está buscando algo e você também ora por outras pessoas, Deus responde sobre a sua vida e sobre a vida dessa pessoa também. Levante uma de suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus que nos ajuda a perdoar. Porque, Senhor, quando estamos fracos, pedimos força a Ti, e o Senhor nos ministra, ó Deus, graça, vigor, favor e poder espiritual. Em nome de Jesus, leva-nos em paz aos nossos lares, e que o Senhor possa ir à frente, abrindo portas, preparando o caminho e nos dando graça, Senhor, para romper em fé, liberando perdão, abandonando o pecado e vivendo para a Tua glória. Responda cada clamor, e que haja, ó Deus, testemunhos para glorificar o Teu nome, e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Completa a boa obra de cura, de milagre, de libertação, abençoando vidas e famílias neste lugar, em nome de Jesus. Que o seu povo possa romper em fé, para a glória e louvor do Deus Altíssimo. Ó Pai, derrama toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia. Em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome sobre nós e nos dê a Tua paz. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe grandemente. Quarta-feira, nesse mesmo horário, deixa eu dar um aviso bem rápido para os irmãos. Nós tivemos a reunião, o conselho definiu mesmo
que a partir do primeiro domingo do mês 10, do mês de outubro, nós estamos... Oi? Dia 7. Primeiro domingo, que vai ser dia 7, nós passaremos a ter 2 cultos de domingo, para que possamos preparar a arquibancada da galeria. Então nós vamos começar a organizar para fazer a arquibancada. Então, no dia 7, nós teremos o culto das 10 e depois o culto das 18, amém? A escola bíblica vai vir para 8h50, 10 para as 9. Das 10 para as 9 às 10 para as 10. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, Deus te abençoe. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Eu quero levantar e em louvor te adorar.